Então vamos ao que interessa. Nós vamos começar com a introdução à química orgânica, e para a gente poder entender como que essa química ela é marcante e diferente da do segundo e da do terceiro, a gente vai colocar aqui primeiro para a gente discutir a evolução, tá? Da compreensão do que é química orgânica. Então, vou colocar assim, a evolução da orgânica, tá? Da química orgânica, só para a gente economizar aqui pincel. Então, a evolução da orgânica. Professor, eu já ouvi falar da sua boca, lá no primeiro ano, das funções inorgânicas, das substâncias inorgânicas, e agora o senhor vem aqui com química orgânica. Inorgânica e orgânica, o que é isso, professor? Então, vamos lá. Antigamente, a divisão da química era enxergada da forma que eu vou dizer. A química orgânica permitia, Eduardo Freire, mais um que não está usando o e-mail do estudante. A química orgânica é a química que foi compreendida como sendo a química das substâncias dos organismos vivos, dos seres vivos. Por isso que traz orgânica, a palavra vem de organismos. Então, a química orgânica é a química que se atém a estudar as substâncias que estão presentes dentro dos organismos vivos, seja do reino vegetal ou do reino animal. Já a inorgânica, até o nome diz, se você colocar o IN, inorgânica, você está negando o organismo não orgânico, não ser vivo. Então, são substâncias que não são produzidas pelos seres vivos, vamos colocar assim. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui H2O, ou melhor, vamos colocar uma outra substância, vamos pegar aqui uma bem mais simples, o sal de cozinha, o NaCl, ele é uma substância inorgânica, tá? Já, por exemplo, vamos colocar aqui a ureia, é uma substância orgânica. A ureia é uma molécula produzida aí na hora que seus rins vão filtrar o sangue. Na hora que ele vai tirar as impurezas do metabolismo, né, da digestão, das células, da respiração celular, ele remove essa sujeira e os rins vão lá sintetizar a ureia e você vai eliminar essa ureia, essa molécula, através da urina. Tá? Então, a ureia é uma molécula, é uma substância produzida por um ser vivo. Já, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, não. É uma substância que está presente nos minerais, que são seres não vivos, é o reino mineral. Então, a divisão da química, ela é enxergada assim. Uma parte estuda as substâncias que estão no reino mineral, nas pedras, rochas e solos, e a outra química vai estudar aquelas substâncias que estão na constituição, né, dos seres vivos, onde os seres vivos fabricam algumas substâncias. Então, são a química do ser vivo e a química do ser não vivo. Então, quem deu esse entendimento, só para a gente colocar nome aos bois, foi um químico sueco de nome muito esquisito, Berzelius, tá? Esse cara aqui, foi ele que levantou essa teoria, em 1807, de que a química orgânica era uma química, permitir de novo, dos seres vivos, tá? Então, ele colocou isso de uma forma que ela bloqueou cientistas no sentido de, então quer dizer que se essas substâncias são fabricadas por seres vivos e só podem ser fabricadas por ser vivo, que é a teoria do Berzelius, que diz teoria do vitalismo, então eu nunca vou conseguir sintetizar essa substância em laboratório. Então, alguns cientistas entenderam que isso era até uma notícia ruim. Por quê? Porque eles estavam esperançosos de conseguir fabricar, sintetizar moléculas que, por exemplo, o seu rim sintetiza, que seu fígado sintetiza, ou seja, que um ser vivo faz. Ele queria fazer isso só que em laboratório, sem precisar de um organismo vivo. E o Berzelius falou assim que a gente nunca ia conseguir fazer isso, porque para fabricar determinadas substâncias é preciso a força vital, é preciso vida. Então, tem substâncias que só é produzido a partir de um ser que tem essa força vital, que é a vida, né? Pronto. Então, aí ficou que a química orgânica era a química da vida, enquanto a outra era a química dos seres que não tinham vida. Só que aí,
um discípulo de Berzelius, que tem um nome um pouco menos esquisito, que é o Rohl, 21 anos depois, em 1828, ele conseguiu sintetizar a ureia em laboratório, sem utilizar um organismo vivo, um animal. Ele não usou nada, não pegou um órgão de um animal e fez essa síntese em laboratório. Ele usou um sal inorgânico dentro de um balão volumétrico, que é uma vidraria de química que a gente usa para fazer reações orgânicas. Ele colocou isso no fogo e tudo mais, ele sintetizou sais de ureia. Quando ele percebeu que eram sais de ureia, que era a ureia, né, que ele forma uns cristalzinhos, ele ficou assustado e ele mandou notícia para o Berzelius, ele falou assim: Berzelius, eu acabei de conseguir produzir uma substância que só um rim produziria. E eu fiz isso dentro do meu laboratório, utilizando um balão volumétrico e sais. Ou seja, o Rohl derrubou essa ideia de que é só um ser vivo que poderia produzir determinadas substâncias e que não era possível produzi-las em laboratório. Ou seja, a ureia, até esse Rohl conseguir essa façanha, acreditava-se que se você precisasse da ureia para fazer algum experimento, algum estudo, você precisaria, por exemplo, tirar de algum animal ou de algum ser vivo, coletar dele. Ou seja, o ser vivo produziria, você pegaria essa ureia para você estudar. Só que ele conseguiu fabricar a ureia, um composto orgânico, em laboratório, sem utilizar nenhum ser vivo. Então, ele derruba esse negócio que é a química orgânica, é a química da vida, que é a química do organismo vivo, né, das substâncias atreladas a organismos vivos. E ela passou, então, a definição mais ampla, tá? Embora isso é verdade, de que, de fato, a química que está dentro dos seres vivos, ela é estudada aqui, só que a definição da química orgânica não é mais essa, ela mudou, ela atualizou. Então, ela deixou de ser a química dos organismos vivos e passou a ser a química, vou até escrever aqui, ela passou a ser a química do carbono, tá? Do carbono. Carbono, professor, carbono não é um átomo? É sim. Foi observado, na verdade, Lavoisier já tinha observado isso, e isso foi confirmado posteriormente, que Lavoisier é lá de 1700, né, bem antes desses dois caras. Ele percebeu que esses compostos tidos como orgânicos, eles têm sempre carbono, e foi constatado, de fato, que todo composto orgânico tem átomo de carbono. Então, a definição atual, hoje, é o seguinte: a química orgânica é a química que estuda os compostos derivados do átomo de carbono. Em outras palavras, molécula que tem carbono. Aí você pode me perguntar assim: então, professor, toda molécula que tem átomo de carbono é da química orgânica? Não, tem exceção. Infelizmente, essa é uma ladainha que você já escuta há muito tempo. Toda vez que alguém tenta generalizar, tenta fazer uma definição e colocar todo mundo, tem uns que saem pela tangente. Existe pouquíssimas substâncias que têm carbono e que não têm propriedades parecidas com a galera toda que tem carbono. Então, ou seja, tem uns patinhos fios, para você entender. Por exemplo, quem tem carbono e não entra na orgânica? O diamante. O diamante, ele é feito só de carbono. Porém, as suas características totalmente diferentes das substâncias das outras que têm carbono, por exemplo, a ureia, a sacarose, que é o açúcar que você usa para adoçar aí, a frutose, que é o açúcar que está na fruta, é totalmente diferente. Então, embora tenha carbono, o diamante foi colocado na inorgânica, no reino mineral. Embora o diamante, ele é encontrado debaixo da terra, né? Ele é, na verdade, entendido aí como uma pedra preciosa, né? E tem outras exceções, como alguns sais derivados do carbono, como carbonato de cálcio, que é o que está lá na casca do ovo. Aquela casca do ovo ali é um sal, tá? Ele é duro, realmente. E tem gente que fica mais duro, se ele for mais grosso, que é o carbonato de cálcio, tá? Então tem umas exceções, mas fique tranquilo, é mais ou menos assim, ó. Se você na rua vê uma substância com carbono, ela tem 99% de chance de ser da química orgânica, tá? Ela vai ter 1% de ser uma exceção, tá? Então, a maioria, para não dizer todas, se não estaria mentindo, que tem carbono, é da química orgânica, tá? Então, as exceções mais famosas é o carbono diamante, né? O diamante, o grafite
e os sais de carbono, ou sais de carbonatos, né, que a gente fala, carbonato de potássio, de cálcio, enfim, tá? Mas tirou isso, botou carbono na parada química orgânica. Aí você fala o seguinte, nossa, professor, mas existe uma química só para um elemento? Aham, você acredita nisso, menino? O elemento é tão especial, ele tem propriedades, vamos dizer assim, tão inusitadas e particulares, que ele possibilitou a construção de um mundo. Outros elementos não têm essa capacidade fantástica que o carbono tem, nós vamos discutir ela agora, tá? Então, nesse primeiro momento, que eu queria passar para vocês é simplesmente isso, é enxergado como a química ligada aos seres, os organismos vivos, e hoje ela é a química do carbono, porque essa definição ela é mais geral, né, e foi derrubada também a teoria de que só ser vivo produzia essas substâncias. Não, é possível produzi-las em laboratório, tá? É possível fazer isso. Inclusive, quando esse Rowley conseguiu sintetizar uma substância que achava que ninguém poderia sintetizar em laboratório, começou uma corrida desenfreada, louca, atrás da produção de substâncias orgânicas. E aí, gente, deu origem ao que nós vemos hoje. Essa farmácia que existe no mundo, essa indústria farmacêutica que produz medicamentos, ela é, na verdade, uma química orgânica prática. Então, todo farmacêutico, ele é um químico orgânico, porque produzir medicamentos, né, remédios, é, na verdade, manipular moléculas, compostos, e esses compostos, na grande maioria, eles são compostos orgânicos, tá? Então, a gente até diz que um químico orgânico, ele fica ali quase que brincando de cozinheiro. Ele vai ali para o laboratório para cozinhar um monte de coisa, atrás de produzir uma cura, um medicamento tem uma ação assim, ação assado. O exemplo mais atual para vocês entenderem a química atuando nisso, não sei se vocês já chegaram a ouvir, de um professor de química, agora só posso me confundir, não sei se ele é da USP ou da Unicamp, é uma das duas, e agora me fugiu a memória. Esse professor, ele produziu em laboratório um medicamento que tinha o nome de fosfoetaolamina sintética. Esse medicamento, na sua pesquisa, ela indicava que esse medicamento curava câncer. Como era a atuação? É um medicamento que ele marcava, ele atrelava as células cancerígenas, e aí o seu sistema imunológico conseguia enxergar que aquela célula é uma célula defeituosa e que tem que ser eliminada, e aí o seu sistema imunológico ia lá e destruía essa célula cancerígena. Então, essa era a mágica desse remédio, vamos dizer assim. Só que é um remédio que gerou muita polêmica, porque teve gente que falou que o medicamento não tinha sido comprovado ainda, passado pelos testes da Anvisa. Aí tinha gente com aquela... até engraçado que parece até hoje a discussão, né, que a gente vê hoje na pandemia. Mas aí tinha gente falando que não, porque vocês estão falando que não funciona, porque vocês querem vender o tratamento quimioterápico, que é muito caro, porque existe uma indústria muito rica por trás, e vocês não querem que esse medicamento dê certo, porque o professor, ele tinha abrido mão da patente, em outras palavras, o medicamento, ele ia ficar barato, né? Ele não iria receber pela venda desse medicamento, então o medicamento seria vendido aí na rua a um preço mais baixo, né? E eu sei que no final dessa história, né, eu até tenho um professor nosso aqui do Instituto que ele acompanha muito a história desse medicamento, né, e ele, enfim, ele sabe até em que pé tá, mais do que eu, mas eu lembro que a justiça, ela impediu que esse medicamento fosse vendido, porque não tinha ainda as aprovações, tá? E foi sintetizado por um químico para curar o câncer. Porém, algumas pessoas entravam na justiça e pediam para usar o medicamento como teste, porque às vezes tinha um paciente em câncer e o tratamento quimioterápico não estava surtindo efeito, e ela assinava um termo, eu quero arriscar, eu quero esse medicamento desse professor, e a justiça pontualmente ia liberando. Até engraçado eu lembrar dessa história, nem tinha programado em falar, mas vem até para fazer uma analogia ao mundo que nós vemos hoje. Depois, quem tiver curiosidade e interesse, digita para você ver no Google fosfoeta, o nome é feio, né? Fosfoetaolamina sintética, remédio do câncer. E, assim, e esse assunto foi abafado, hoje ninguém mais fala dele. Eu confesso para você, não sei se de fato foi provado que é um medicamento que não teve a eficácia que foi dita que tinha, ou não sei em que pé tá. Mas, enfim, é um assunto legal, só para ilustrar que um químico fabricando um medicamento para a solução de um problema
né? E isso era um professor de química orgânica, tá? Então, assim, a química orgânica hoje é a química que mais produz substâncias. Por exemplo, alguém já ouviu falar de nylon, PVC, Teflon? A gente já viu falar daquele adoçante que a gente usa em cafezinho, que é o aspartame. São todas moléculas orgânicas, ou seja, são compostos do carbono fabricados por químicos em laboratório, e são moléculas que a gente diz o seguinte, teflon, é com N no final, tá? E são moléculas artificiais, tá? Porque no início a tentativa era produzir substâncias que só organismos vivos conseguiam produzir. E eles conseguiram. O Rolle conseguiu fazer a ureia e depois foi conseguindo fazer outras. Só que nessa pesquisa que explodiu no mundo, produzir substâncias orgânicas, né? Eles viram que era possível produzir substâncias que não existiam na natureza. O Teflon, que é um tipo de polímero, plástico, por exemplo, ele é uma molécula, uma substância que não tem na natureza. Então, ele não é natural, é artificial. Então, a química orgânica começou a produzir muito, mas muita substância artificial. Muitos medicamentos são artificiais. Por exemplo, eu estava tendo recentemente problema na tireoide. A gente, quem tem problema de tireoide, hipotireoidismo, por exemplo, tem que fazer reposição hormonal. E esse hormônio, existe dois tipos no medicamento, estou zoando, Teflon, é de Vitor, né, que você está zoando, né, Luiz? E aí tem dois tipos de hormônios. Um hormônio que é extraído de animal, ou seja, é um composto produzido por um ser vivo, mas existe o hormônio sintético, né? E existe o biológico e o sintético para você repor. Então, quem tem hipotireoidismo, a tireoide não funciona legal e você precisa do hormônio tireoidiano, que é o hormônio T4, né? Então, você pode fazer essa reposição. E aí, existem as duas opções. O medicamento que vai vir de uma via natural, de um animal, eles usam, acho que se não me engano, é o porco, tá? Para poder produzir esses hormônios e a gente poder tomar. Ele é bioidêntico, né? Biologicamente idêntico ao nosso, é L-tirosina. Então, eu não sei se é exatamente esse nome, tá? Agora me esqueci. Na verdade, o T3 e T4 é o triiodo, alguma coisa assim, porque o T3 significa que ele tem 3 iodo, o T4 é o hormônio com 4 iodos, tá? Tem duas formas do iodo. E você tem ele, o sintético, produzido em laboratório, ou seja, um cientista pegou os saizinhos, misturou lá, bagunçou, pôs no liquidificador, esquentou, esfriou, jogou para cima e tal, puf, produziu esse hormônio. Então, existe ele de via artificial, via natural. Tá? Então, assim, a química orgânica, só para você ter uma noção, tanto que ela é grande, ela é atrativa em termos de emprego, tá? Hoje, no mundo que nós vivemos, já se tem mais de 16, 17 milhões de substâncias orgânicas conhecidas. 17 milhões de substâncias orgânicas conhecidas. Inorgânicas, não se conhece mais de 200 mil. Ou seja, no mundo inorgânico, até 200 mil substâncias. Na orgânica, mais de 17 milhões de substâncias já produzidas pelo homem. Cada vez mais ele vai produzindo coisas artificiais que não existia para poder melhorar isso, melhorar aquilo, um plástico mais leve, mais duro, um plástico mais maleável, ele vai modificando e vai produzindo, tá? Então, essa indústria química, ela é bastante grande aí no mundo, e geralmente quem detém esses conhecimentos de produção dessas substâncias, geralmente são os países do IDH desenvolvido, né? São os países chamados países de primeiro mundo que investem pesado na educação e na pesquisa, né? Não é o nosso caso, embora a gente tenha bastante capacidade como esses cientistas de outros países, mas a gente não tem a estrutura que eles têm, a gente não tem aquela educação básica lá do início, né, do infantil, o ensino fundamental tão bom como eles têm, então o pessoal lá já começa seus trabalhos avançados mais cedo, enquanto aqui, geralmente, o brasileiro começa a produzir coisas somente aqueles que estão lá no seu doutorado, pós-doc, então quando está lá no final da sua vida, vamos dizer assim. Isso é fruto de uma educação mais fragilizada que a gente colhe desde sempre, né? Mas, enfim, é um mundo que tem um mundo prático, né? Esse mundo da química orgânica, da indústria, que tem bastante emprego, tá? Por exemplo, eu tinha um amigo meu que trabalhava na Medley, né? Eu já disse isso, não sei se para vocês,
e a profissão dele ali dentro era, depois que fabrica os medicamentos, que você vai lá, encaixota eles, embala eles bonitinho, ele tem que ir lá, aleatoriamente, coletar uns 10 e levar para o laboratório e fazer uma análise para ver se não saiu nenhum defeito, porque se ele colocar um medicamento aí para vender, por exemplo, dipirona 500 miligramas, e esse dipirona, na verdade, teve um erro na hora de fabricar e saiu com 400 miligramas, isso vai ser entendido como a empresa ludibriando o cliente, né, o consumidor. Então, antes dessas empresas colocar o medicamento da prateleira, cada lote, eles tiram os aleatoriamente, né, alguns levam ao laboratório e verifica e confirma se de fato foi feito direitinho, se a concentração está certa, se o princípio ativo continua lá certinho, né, não foi estragado nem nada, porque se eles botarem na rua o medicamento que não bate, né, com a especificação na embalagem, eles são multados, enfim, né? E é uma profissão, assim, de monitorar instrumentos químicos, né? Pegar o medicamento, dissolvê-lo, ele, fazer uma titulação, levar no espectrômetro de massa. É uma profissão de um farmacêutico ou de um químico orgânico, tá? É esse mundo aí que é a química orgânica, a gente vai entrar nele. Vamos lá, chega de lero-lero, vamos entrar agora na propriedade do carbono. Por quê? Se a química é só, vamos dizer assim, devido a esse cabra aqui, né, esse carbono, o que ele tem de especial? O que ele tem que os outros não têm? Por que não existe uma química do hidrogênio? Por que não existe, desculpa, uma química do cloro? Porque, infelizmente, em outras palavras, esse cara aqui é foda, entende? Ele faz coisas que os outros não fazem. Então, ele possibilita a criação de quase que um mundo de possibilidades, enquanto os outros vão ser coadjuvantes. Vamos lá, só para a gente lembrar. Então, aqui eu vou começar a falar sobre propriedades do carbono. Quem gosta de anotar, de seguir uma sequência, é 1.2, eu vou falar aqui sobre as propriedades do carbono, tá? Do carbono. Lá no primeiro ano, quem lembra, né, tem tanto tempo isso, né, gente? Lá no primeiro ano, eu falei que os átomos, eles têm uma tal da valência. E no caso do carboninho, ele é tetravalente. Alguém lembra o que é isso? Tetravalente, porque essa é também, não só ela, uma das características, talvez até a maior delas, que faz o carbono ser muito especial. O que é ser tetravalente? Ser tetravalente. Fale. Fazer 4 ligações? Perfeito. Valência, a gente diz que é poder de combinação. Então, por exemplo, o hidrogênio é monovalente, só faz uma ligação. O oxigênio é bivalente, só faz duas. O nitrogênio é tri. E o carbono é tetra. Ele faz 4 ligações, tá? Só que, vamos dizer assim, 4 ligações, só que ele faz essas 4 ligações de 4 tipos diferentes, aí que vem a mágica, esse tanto de possibilidade. Então, olha só, eu vou colocar até aqui na parte de cima, que não vai caber aqui, que é tipos de ligação. Então, aqui, tipos de ligação que ele faz. Como que é? Essas 4 que ele faz, como que ele pode fazer? Quais as formas? Isso aqui é rapidinho, a gente está só revisando lá no primeiro ano. Como que ele pode fazer essas 4 ligações? Lá no primeiro ano a gente aprendeu um tal de geometria tetraédrica, geometria trigonal plana, geometria linear. O carbono, ele vai conseguir fazer desse tipo aqui, ó. Ele consegue fazer 4 ligações, que a gente chama de 4 ligações simples. Inclusive lá, no primeiro ano a gente falou que quando o carbono faz essas 4 simples, ele tem uma geometria chamada tetraédrica. Depois, o carbono ainda pode fazer 2 simples e uma ligação dupla, ou seja, mais uma possibilidade que ele tem. Ele também pode fazer aqui 2 ligações duplas, tá? Então, vou circular aqui a primeira possibilidade, a segunda possibilidade e a terceira. E está faltando a última possibilidade. O carbono ele ainda pode fazer uma simples e uma tripla, tá? Então, ele pode fazer ainda esse tipo de ligação. Essas 4 formas ele vai conseguir ligar. Ou seja, em outras palavras, tá? O carbono está preparado para tudo. Ele tá, igual o apóstolo Paulo diz
nas suas cartas, né? Eu estou preparado e pronto. Eu sei ter tanto em abundância quanto na escassez. Ele está preparado para qualquer situação que vier. Esse é o carbono. Ou seja, ele quer casar, ele quer ligar. E o átomo que tiver disponível, ele consegue atender e consegue fazer ligação. Se é ligação simples que o átomo que tem disponível para ele, ele consegue atender. Não tem átomo que tem que fazer ligação dupla, ele consegue. Não, ele tem um átomo que só tem átomo que faz ligação, ele consegue também. Ele está preparado para tudo, qualquer situação. Então, ele combina com quase que todo tipo, né, de elemento químico da tabela periódica. Só para a gente lembrar, esse cara aqui, ó, ele tem a geometria tetraédrica, tá? Só para a gente lembrar. Essa daqui é a trigonal plana, tá? Ou triangular, vou até colocar triangular, mais curta. E essas duas aqui, ela terá uma geometria linear, né? A molécula será reta, né? Só para a gente lembrar. Então, é devido a isso aí. Aí, eu coloquei no script, né, na sequência do nosso conteúdo, vocês devem ter visto lá no Classroom, que eu, depois de tipo de ligação, eu ia falar sobre um troço chamado hibridização. Hibridização. Esse assunto aqui é um assunto cabeludo, é um assunto complicado, e, de fato, ele foge um pouco da normalidade da orgânica, que a orgânica ela não é difícil. Ela tem uns pontos difíceis, mas 90%, vou dizer 85% da orgânica do ensino médio, né, no decorrer é tranquilo, tem uns pontos que complica. Um dos que complica é aqui nesse iniciozinho, e é só aqui, ó, por causa dessa palavra hibridização. Eu não iria explicar isso para vocês, por quê? Porque eu entendia que o Enem não ia colocar isso mais, né, nas suas provas, devido ao enxugamento de conteúdo que foi feito, né, há uns anos atrás, foi limitado um pouco mais o conteúdo de química. Só que, no último ano, agora já teve um Enem, né, no penúltimo Enem, sem se for o Enem da pandemia, ou antes da pandemia, né, naquele Enem, eles colocaram uma questão de química orgânica, perguntando qual era a hibridização do carbono. Pode falar essa palavra aqui como hibridação, tem gente que chama ela de hibridação, sem o I e o Z, ó, meu dedo tampou certinho, ó, hibridação, ou igual eu, hibridização, mesma coisa. E aí vai e pergunta, qual é a hibridização do carbono? E é uma pergunta idiota, que você resolve ela em 3 segundos. Lógico, se te contaram como é esse troço. Olha só, esse daqui, o tetraédrico, ele tem uma hibridização chamada sp3. Essa daqui é sp2. E essas duas, por ser linear, enfim, essas duas vão ter hibridização sp. Ou seja, tem só essas 3 opções de hibridização. Aí lá tinha A, B, C, D e E. Aí eles colocaram SP, SP2, SP3, SP3D e SP3D2. Quem nunca ouviu falar sobre isso daí, falar assim, diabo é isso de SP, SP elevado ao quadrado, elevado ao cubo, que nem sei de onde passa. O que você faz? Você não tem nem noção, você nem vai chutar, você não vai marcar qualquer letra ali. Assim, eu falo chutar com lógica, eu tô entre essa e outra, você não tá entre nenhuma, você não sabe nada, vai marcar qualquer uma. O cara que ouviu sobre isso daí, ele simplesmente, e o carbono que caiu lá é esse daqui, ó. Ele, obviamente, que era num composto, mas o carbono que ele apontou o dedo foi um carbono que tinha uma dupla e 2 simples. Aí a resposta era sp2. Então, para mim te explicar o que é hibridização, eu vou ter que gastar uma historinha aqui para você. E é onde o mundo fica complicado, tá? Mas eu acho que vale a pena você ouvir, mas se você falar assim, eu acho que eu não quero, não tem tempo para isso, não. Então, você pode desconsiderar, e o seu caminho é o seguinte, você que não quer aprender e saber o porquê, você quer memorizar, eu não gosto, porque eu falo que a química não se decora, se compreende. Mas se você quiser um caminho bem curtinho, ele termina aqui para você só vai memorizar. Quando for 4 simples, SP3. Uma dupla e 2 simples, SP2. Quando tiver 2 duplas ou uma tripla e uma simples, é SP. E morreu, você vai embora, não vai ficar nem sabendo que é hibridização. Mas eu vou investir um pouco do nosso tempo explicando que esse troço, tá? Até porque eu vou parar aqui, né? Eu não vou falar mais do que isso. Eu vou parar em propriedades do carbono. É hibridização, depois encadeamento e acabou a nossa aula dessa semana. Se eu não fosse falar sobre hibridização,
eu ia lá para o tópico 1.3, que é fórmulas químicas. Então eu falei, não, deixa fórmulas químicas para outra semana para mim poder investir em hibridização, só para eles ter um recheio de informação fora um pouco do ensino médio, tá? Porque aqui a gente namora um pouco com o superior, mas eu vou tentar, e eu sempre faço isso todo ano, eu tento encurtar a história e tento não entrar na parte muito complicada. Mas eu acredito que 90% de vocês vão pegar isso daqui. Vamos lá, só para a gente entender o que é hibridização. A hibridização, pessoal, ela mexe com o negócio que é complicado, é esse troço aqui, ó, orbital. Pronto. Sabe onde nós estamos entrando? Nós aprendemos lá no primeiro ano que o átomo ele é formado por camadas, que é o átomo de Niels Bohr, que é o último que a gente aprende. Só que o átomo de Niels Bohr, ele é muito bom para poder explicar. É uma teoria, é um modelo atômico que consegue explicar um monte de situação, tá? Só que ele não é o modelo atual de átomo, tá? O modelo atual, para poder explicar todas as propriedades da matéria mesmo, é o modelo quântico, ou o modelo atual, tá? Mas chama-se de modelo quântico ou de modelo atômico orbital, tá? Então é como se eu quisesse te mostrar aqui um modelo atômico que está depois de Bohr, tá? A gente aprendeu Daltinho, depois foi Thomson, depois foi Rutherford e depois foi Bohr. E o último é o modelo quântico, que é o modelo atual, tá? É onde a gente não fala camada, a gente substitui a palavra camada pela palavra orbital, tá? Mas, boa tarde, Ismael. Fala, Gustavo. Tá chegando agora, cara? Então a gente fala sobre orbital. Então, só para a gente lembrar aqui rapidinho, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se dá para filmar aqui, tá? O potássio, vou pegar o potássio aqui só para a gente discutir rapidinho sobre ele, tá? A gente construir uma discussão aqui. Se ficar muito cabeludo, a gente para. Vocês me dão o feedback, liga o áudio e fala, professor, para. Se eu estou empolgado, a gente não está entendendo nada, para, a gente vai memorizar aquela carniça lá, porque se cair, a chance não é tão alta mesmo, se cair, a gente memorizou, se não cair, a gente, enfim, não vai investir tanto tempo nesse negócio. Mas olha só, o átomo de potássio tem 19 prótons e 19 elétrons, e a gente aprendeu a distribuir esses elétrons, tá? Então aqui, ó, rapidinho, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e, por último, 4s2. A câmera pegou lá? Pegou. Tem umas mãozinhas aqui na frente. Ah, tá. Só em tocar na tela que apaga. Tá? Então, a distribuição eletrônica é essa. Ele tem uma camada, tem duas, tem três e tem quatro. Na primeira, resumidamente aqui, ele vai ter 2 elétrons, 8, 8, e vai ter... Opa, aqui é um só que ele tem. E ele vai ter um elétron na última camada. Aí, de acordo com Bohr, a gente desenharia o átomo assim, ó, 19 prótons no núcleo, vai ter os nêutrons lá também, 20 nêutrons, 19 nêutrons. Aí ele vai ter aqui, ó, uma camada, duas, três e quatro camadas. E aí ele vai ter 2 elétrons na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira e 1 na última, que é a camada de valência, a camada mais importante do átomo, porque é ela que está intimamente ligada às ligações, né? Porque a ligação acontece na camada externa do átomo, né? Não é no interior dele. Só que o átomo, ele não é assim, pessoal. Não acho que eu tô doido, tá? Mas eu vou desenhar o átomo aqui para vocês. E eu vou pôr depois na tela para vocês o videozinho para ilustrar melhor. Olha só como é que o átomo quântico, o átomo que é desenhado em termos de orbital. Então, vamos imaginar assim, ó, eu vou desenhar, não vai ficar muito bonito, você vai achar que o trem mais esquisito, mas vamos lá. Ele tem lá seus 19 prótons, que é o núcleo dele. E aí, para a gente entender melhor, eu vou desenhar aqui o eixo Y, o eixo X, tá? Eixo da matemática, tá? O eixo Y, o eixo X, e ele também tem aqui o eixo Z. Por quê, professor? Porque o átomo é tridimensional, tá? Clique na tela, dá um clique na tela que some aquele botão de vermelhinho do telefone, a mãozinha, tá? Eu também estava assim, estava tampando os escritos. E aí, o que acontece? O orbital, arrumou, a camada, a gente deu a definição lá no ensino médio, que seria ali as rodovias circulares onde o elétron fica circulando, ou seja, onde o elétron fica, né? Ele fica ali girando ali.
O orbital é um pouco diferente. O orbital não estabelece uma trajetória, mas fala assim, ó, o elétron ele fica dentro de uma região. E aí nós vamos ter regiões com diferentes formatos. Então é assim, ó, na primeira camada nós temos o subnível S. O subnível S ele é formado pelo orbital S, assim como o subnível P é formado pelo orbital P. Em outras palavras, o subnível S, ele é uma esfera, imagina como uma bola, ele é redondinho. Parece que eu estou dizendo uma camada, mas não. Significa dizer que o elétron, os dois elétrons aqui do S, eles podem estar aqui em qualquer lugar, ó, nessa região aqui, que é uma esfera, tá? É como se o cara tivesse tirado 2.000 fotos em sequência. Uma hora pegou o elétron aqui, uma hora pegou ele aqui, outra hora aqui, outra hora aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando ele foi ver, olha a região que esse elétron fica, parece que é uma bola. É esférico, tá? É o S. Aí vem depois, ó, eu fui pro S, depois vem o 2S, que é o próximo. O 2S, por ser do tipo S, ele é esférico também. Então, o elétron do 2S, ele já pode ficar numa região maior, uma bola maior. O próximo é o P, que é o 2P. Olha só, o P, ele comporta até 6 elétrons. Olha como é que é o orbital P, ele é assim, ó. Ele faz assim, ó. Parece uma hélice. Ele tem um lobo para cima, um lobo para baixo. Isso é um orbital P, só que ele tem 3. Ele tem mais esse, o segundo, e tem no eixo Z, o terceiro. Eu vou parar aqui para não ficar um desenho muito assustador, mas para você não assustar, imagina um balão de aniversário para cima e um para baixo. Esse é um orbital P, que é o chamado PY. Imagina outro balão aqui no eixo Z e outro aqui no eixo X. É como se tivesse assim, ó, balão em pé, balão deitado, né? Não sei se vai dar para ver, e um balão aqui. Enfim, exato, uma florzinha, é isso mesmo, é uma florzinha, tá? E o interessante é o seguinte, a gente aprende lá que o S, lá no primeiro ano, ele comporta, né, até 2 elétrons, e o P, ele comporta até 6, tá? E nesse desenho fica explicado o porquê disso. O subnível S, ele só tem um orbital, só um. E cada orbital, ele comporta até 2 elétrons, só 2. Ele só consegue guardar 2 elétrons. A gente até na química costuma dizer assim, ó, o orbital S, ele é uma caixinha assim, ó, uma caixinha. Quando a gente usa uma analogia, aonde cabe 2 elétrons, a gente desenha uma seta para cima, assim, e uma seta para baixo. Ó, um elétron e o segundo elétron. Já o orbital P, olha só, o subnível P cabe 6. Por quê? Porque o subnível 6 tem 1, 2 e 3 orbitais. Então é como se tivesse 3 caixinhas aqui, ó. Aí o que acontece? Cabe um elétron aqui, um aqui, um aqui. 2, 2 e 2. Cabe o 6. Como são 3 orbitais, vai caber 2 aqui, 2 aqui e 2 lá, e cabe os 6 elétrons, tá? Então, esse é o modelo quântico, tá? Eu vou dar uma paradinha assim, é isso mesmo, Jesus. Esse aqui é o modelo quântico e esse aqui é o modelo de Bohr, tá? Embora ele já seja quantizado, mas aqui, de fato, é o modelo verdadeiro. Esse aqui, vamos dizer assim, ó, tem gente que pode dizer assim, eu vou ser atual hoje nas polêmicas. Professor, isso aqui é um modelo fake news e esse aqui é o modelo verificado. É, exatamente, é como se hoje essa é a verdade que vigora, tá? Só que assim, na ciência, no ensino, a gente não pensa assim, estou só brincando com vocês. Por quê? Porque esse, embora seja atrasado, ele não seja atualizado, não é mais o que é o verdadeirão que explica hoje, ele serve para explicar situações menos complicadas que é para o ensino médio, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu quero dizer que os orbitais, eles têm formatos, tá? Eles têm uns formatos. E nós vamos aprender só esse. O S, que é uma bola, e o P, que são 2 balões, um para cima e outro para baixo. Depois tem balão em pé, deitado, e no eixo Z. Então tem esses balões. Pronto, professor. Mas aonde o senhor vai chegar isso aqui na hibridização? Deixa eu apagar esse lado de cá. Vamos pegar o carboninho agora para a gente discutir e chegar nessa conclusão. Isso aqui é para você entender. Você vai ver, na hora que fechar o raciocínio, você vai usar só para compreender e você não vai esquecer, porque uma vez que você entendeu, você não esquece. Se você memorizar, trupicar, você vai esquecer. Olha só como é que é o carbono. Ó. O carbono, como que ele tem? O carbono, ele tem... Ixi, o pincel vermelho eu já sei que ele tem uma visualização muito ruim, então deixa eu ir para o azul ou para o preto. Bota aqui. O carbono ele tem 6 prótons.
Olha só como que é a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2 e 2p2. Pronto, esse é o carbono que nós estamos estudando a química desse camarada. Ele tem 2 elétrons na primeira camada, tem 4. Essa camada aqui que é importante. Por quê? Porque essa camada aqui é a camada de valência. Agora, olha só para você ver. Como que está a camada de valência desse átomo, que é essa parte aqui, ó, em termos de orbital. Olha só, ele tem aqui, ó, do tipo S, vou desenhar aqui embaixo, ó, um quadradinho, mais fácil que um quadrado não tem. É uma região que tem elétrons, guarda isso. Isso é orbital. Região tem elétrons, tá? Agora, o P é um tipo de subnível que cabe 6 elétrons. Por que esse diabo de subnível cabe mais que o outro? Porque ele tem 3 orbitais, é só por isso, ele tem mais, tá? Ele tem mais regiões para elétrons. Então, aqui só cabe 2, aqui cabe 2, aqui cabe 2, aqui cabe 2. Só que olha lá o carbono. O que o carbono tem? Ele tem 2 elétrons aqui no S, vou colocar uma seta para cima e outra para baixo, para mostrar que tem um elétron para cá e para lá. E ele tem aqui 2, ó, 1 e 2, tá? Isso aqui, ó, igual assim, ó, você fala assim, professor, você tem que colocar 2 elétrons nos 3 orbitais. Você vai e coloca 1. Eu te pergunto, eu coloco o próximo elétron junto ou põe ele no outro banco? Eu te pergunto, quando você entra no ônibus, aí entra uma pessoa antes de você, tem os bancos tudo vazios, a pessoa senta lá no banco, ou você senta do lado dela, ou você senta num outro sozinho. Geralmente, imagina que você não conhece ninguém, tá lá numa Belo Horizonte da vida, num São Paulo, capital, chegou lá, você senta no outro aí, exatamente, sozinho. Então, olha só, um entrou aqui, eu tenho que botar mais um. Ele até poderia entrar aqui, mas ele não vai preferir, não, ele não vai gostar, distanciamento social, ele vai pro outro lá. Pronto. E ó, só pra você ver, isso lá, isso era explicado no ensino médio, tá? Isso daqui eu aprendi no ensino médio, tá? Essa parte de, deixa eu pôr aqui mais forte, que não tá aparecendo lá, não. Esse pincel vermelho aqui não serve para nada. Só para gastar o dia da gente. Eu aprendi isso no ensino médio, tá? Eu não aprendi só na faculdade, não. Óbvio que na faculdade a gente aprende de novo isso daí. Mas lá no ensino médio eu aprendi sobre orbital, tá? No cursinho também, eu fiz cursinho e aprendi sobre isso também. Só que olha só aqui, o que vai acontecer? Dessa forma que está aqui, pensa nos orbitais. Você olha assim, nossa, mas o carbono não faz 4 ligações? A gente não desenha o carbono assim, ó, com os 4 elétrons desemparelhado, sem formar par, sozinho, 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 sozinho. E aqui nos orbitais, ele fica assim, realmente, ele fica assim. Mas na hora que ele faz assim, ó, vou ligar, vou fazer ligação, sabe o que ele faz? Ele manda um aviso, elétron, passa lá para o outro banco. Aí esse elétron que está no banco, ou melhor, no orbital S, sai daqui e vem para cá, ó. Ele desemparelha, ele sai dali do tipo S e vem pro P. Aí ele fica aqui, ó. E aí ele pode fazer as 4 ligações, tá? Aí o que vocês vão entender? Esse orbital aqui, ó, ele é do tipo S e esses aqui é do tipo P. É um orbital P, 2 orbitais P, 3 orbitais P, tá? Vem lá do Pzinho, lá da distribuição do Linus Pauling. Aí ele pega e joga para lá e os elétrons perguntam para ele, carbono, nós vamos ligar com quem? Aí eu falo assim, ó, nós vamos precisar fazer 4 ligações simples, porque eu só tenho hidrogênios hoje para a noite. Vou sair com 4 hidrogênios, que é esse caso aqui, ó. Então, o que ele faz? Acredite se quiser. Aí vem a palavra hibridização. Então, esses orbitais, os 3 orbitais P e o orbital S, eles se fundem. Um S com os 3 P entra no liquidificador, vamos chamar assim, e eles se fundem e formam 4 orbitais novos. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Por que ele fez isso? Porque ele vai precisar fazer 4 ligações simples. E aí, como é que chama esses 4 orbitais? Eu vou chamar ele de S ou vou chamar de P? Você vai chamar ele, sabe de quê? sp3. Por que sp3, professor? Porque para hibridizar, para fundir, nessa fusão você usou um S e 3P, então fica sp3. Então o sp3 lá do Enem, que tinha essa questão, é porque foi usado na fusão de orbitais um S3P. Então se por acaso o carbono sair para a noite e ele tiver oxigênio na parada
que vai acontecer? Se ele tiver oxigênio na parada, ele vai ter que fazer uma ligação dupla aqui, ó. Ele vai ter que fazer uma dupla. E aí, o que acontece? Nesse caso, ele vai deixar um orbital de fora. Ele vai pegar o S e 2P e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai misturar, fundir, fazer fusão. Quem assistiu Dragon Ball Z sabe o que é uma fusão. Ele pega esse orbital S, que é redondo, mais 2 orbital que parece balão, funde e faz um novo orbital. E fica um P sobrando, né? Igual aquele cara que ficou segurando a vela. E como é que chama essa fusão? sp2. Por que sp2? Porque nessa fusão usou um S2P. E esse orbital aqui é P não hibridizado, tá? E por que ele fica assim? Porque ele vai ser usado para fazer uma das ligações da ligação dupla. Calma que eu vou fechar o raciocínio. Por enquanto fica meio esquisito. Calma que eu vou fechar. Na hora que eu terminar a piada, vocês me dizem se entendeu ou não. Agora, se por outro lado, o carbono ele for fazer aqui, ó, 2 duplas ou uma tripla, uma simples, ele vai fazer o seguinte, ele vai precisar somente de 2 orbitais híbridos. Ele vai pegar o primeiro, que é sempre o S, e um dos P. Aí você vai fundir S com P, e o orbital híbrido chama-se SP, e os 2P não hibridiza, não funde, eles continuam normais. Então você vai ter os orbitais P aqui. E aí, então, olha só, você vai ter aqui um carbono sp3, o sp2 aqui e o sp aqui, ó. Então, quando ele precisa de fazer 4 ligações simples, ele vai fazer isso aqui. Quando ele precisa de fazer uma dupla e 2 simples, ele faz isso. Quando ele faz um desses casos, ele faz isso daqui. Ah, professor, não estou entendendo muito, não. Calma que você vai ficar maluco agora. É o seguinte, para fechar o raciocínio, deixa eu sair aqui da frente, da última parte. Para fechar o raciocínio, imagina, calma que você vai entender, Kelly, o átomo de carbono com seus orbitais chegando para fazer ligação com outro átomo. Na hora que eles vão ligar, eles têm que se conectar. Como que eles conectam um com o outro? Os orbitais, né, que eu desenhei aqui para vocês, ó, tá aqui, ó, os orbitais do carbono, ele vai entrar dentro do orbital do átomo que ele quer ligar, se for hidrogênio, se for flúor, se for oxigênio. Então, o orbital do carbono, ele vai entrar dentro do orbital do outro, e eles vão penetrar um dentro do outro, e os elétrons da ligação ficarão nessa área de penetração, nessa área que eles têm em comum, tá? Quando essa ligação ela acontece, quando o orbital entra dentro do outro, que é uma ligação frontal forte, a gente diz que é ligação do tipo sigma, tá? Quando o orbital entra dentro do outro. Só que aí você fala assim, professor, tudo bem, o carbono conectou com o oxigênio uma vez só. Só que ele não faz uma ligação dupla, como é que ele vai conectar os outros orbitais? O problema é que o outro orbital do carbono e do oxigênio estão em pé assim, ó. Então imagina, os orbitais do carbono assim deitados, deixa eu ver aqui. Eles estão aqui, ó, deitados. O carbono vai chegando, um entra dentro do outro e estabelece a primeira ligação, tá? Imagina os 2 orbitais P, um entra dentro do outro. Aqui é o orbital do carbono, aqui é o orbital do oxigênio. Então, ó, um veio e entrou dentro do outro. Pronto, a primeira ligação está feita. Só que eles têm que fazer a segunda, porque faz uma dupla. O problema é que os outros orbitais estão em pé. E aí o que acontece? Na hora que eles aproximam, os orbitais, eles interagem de forma só lateral, eles não penetram. É sempre assim, professor? É. Então, me explica melhor com esse desenho que caiu lá no Enem. É o seguinte, quando tem uma ligação só entre um átomo e outro, é uma ligação entre um orbital penetra no outro. Então, é ligação sigma. Então, fica assim, ó. Calma aí, galera. Vocês estão rindo aí, mas o assunto é sério. Olha só. Se o carbono fazer 4 ligações simples, aqui o orbital dele vai entrar no orbital de outro átomo, aqui vai ser outra ligação também frontal, outro e outro. Então, essa ligação é sigma, sigma, sigma e sigma, tá? Com os orbitais. Agora, olha esse de cá. A ligação é simples, é só uma ligação com outro átomo aqui, então ela é sigma. Só uma, sigma. Aqui é dupla, professor. Como é que faz? Na hora que esse átomo do carbono ligar com outro átomo por uma dupla, a primeira é sigma.
Primeira é sigma. E a segunda é do tipo π, onde os orbitais não penetram no outro. Os orbitais só interagem lateralmente, tá? Por causa disso, ó, o orbital vai estar em pé desse e do outro lá vai estar em pé. Na hora que eles aproximar, não tem jeito de penetrar, mas tem jeito de um pegar na mão do outro, tá? Agora, olha só, eu tenho esse caso aqui com duas duplas. Então, ó, uma é sigma, a outra é π. Uma é sigma, a outra é π. Esse caso aqui, essa aqui, por ser simples, é sigma. E essa que é tripla, a primeira sempre é sigma, que é a ligação frontal de penetração de orbitais. E as outras duas é π. Agora, olha só, associa para mim a quantidade de sigma que tem aqui, aqui, aqui e a quantidade de hibridização aqui, aqui e aqui. Olha só, vou abaixar um pouquinho aqui para não ficar na frente. Nesse caso aqui, são 4 ligações simples, são 4 ligações do tipo sigma, ou seja, aqui houve ligação de orbital penetrando o outro, aqui embaixo, aqui e aqui também. Então, se são 4 sigma, ele vai precisar hibridizar quantos orbitais? 4. SP3 por causa disso, porque eu preciso de orbitais hibridizados para haver ligações frontais. Agora, olha aqui, ó, nesse caso aqui tem 3 sigmas e uma π. Esse é o SP2. Olha a hibridização aqui, ó. 1, 2, 3. Por que só hibridizou 3 e um ficou de fora? Porque nesse caso aqui, o carbono quer fazer 3 ligações do tipo sigma. E ele quer fazer uma do tipo π. Para fazer ligação do tipo π, não precisa hibridizar. Então, esse orbital que ficou fora da fusão aqui, nesse caso entrou os 4, mas nesse caso aqui não, ó. 3 fundiram, porque são só 3 sigma. E precisa de uma π. Aí, ó, o orbital P, que não hibridizou, ele será usado para fazer a ligação π. Esses dois últimos casos aqui, ó, que vocês estão vendo, são 2 sigmas e 2 π. Significa que dos 4 orbitais aqui que o carbono tem, ele vai precisar fundir só 2. Ele vai precisar fazer 2 sigma. E aí ele pega um S e um P e fica a hibridização SP. E os outros 2 não hibridizados serão usados para fazer as 2 ligações π, que aqui tem e aqui também. Pronto, trocando em miúdos, pessoal. Essa hibridização que é dita lá no Enem SP3, SP2 e SP, tem a ver com o tanto de ligação sigma que o átomo tem que fazer e qual é a hibridização que ele vai ter. Então, dá para você ter uma noção? Dá. Toda ligação, você tem que pensar sempre assim, ó, toda vez que um átomo quer casar com outro, a primeira conexão entre os dois, a primeira ligação química, isso aí falando sobre átomos que vão fazer ligação covalente, tá? Não estou falando de ligação iônica aqui. Então, se um átomo quer casar com outro, a primeira ligação que eles fazem é uma ligação onde o orbital de um entra dentro do outro. Agora, se eles falam assim, ó, eu quero fazer outra ligação com você, os dois querem fazer ligação entre eles mesmos, a segunda não tem jeito de ser por penetração. Elas vão ser laterais, aí a gente fala que é do tipo π. Então é simples, dá para memorizar sem você precisar disso daqui, mas essa é a explicação, é daí que nasce o troço, de forma bem simples, tá? Eu nem estou pegando uma aula completa do assunto de quântica, tá? Então, seria isso. Se ele precisa de 4 sigmas, 4 penetrações, vamos falar assim, em termos de orbital, por isso que é um mundo novo para vocês, a parte de orbital, então ele precisa hibridizar os 4. Então, ele vai pegar um S e os 3 P. Na hora que ele pega esse S redondinho e esse tem forma de halter, joga no liquidificador e sai 4 iguaizinhos. Aí você pode perguntar, professor, mas qual é o formato real deles? O senhor desenhou caixinha. É só você imaginar, como é que ficaria um que parece um balãozinho, assim, né? Parece uma hélice, né? E o outro é redondinho. Se um redondinho fundir com um que parece uma hélice, vai fazer o quê? Vai ser uma hélice mais gordinha. Vai ser um balão mais rechonchudo. Esse vai ser o resultado. Vai sair 4 orbitais. Assim, eu nem vou ficar muito perdendo em desenho, mas eu vou mostrar aí para vocês, tá? Para vocês verem que eu não estou viajando, que eu não estou drogado, que eu não tirei isso da minha cabeça, não é um devaneio, esse desenho tá aqui atrás, ó, e essa florzinha aí que uns falaram, isso é verdade, tá? Não tirei da minha cabeça, não. Isso existe. Esse é o mundo. O átomo hoje, ele é enxergado assim, tá? Ele tem esses orbitais assim. Então, o que eu quero que você associe?
Eu quero que você associe essas duas imagens aqui, ó. Essa daqui, ó, eu estou invertido aqui. Essa imagem aqui, ó, do carbono com as 4 ligações, com as 2 simples e uma dupla, com 2 duplas e com uma tripla e uma simples, e com essa informação aqui, ó. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, tira um print da tela aí, e depois eu quero que você conte o número de ligações sigmas e o número de orbitais híbridos. Aí você, depois, mais tarde, vê. Tira um print ou depois você dá um pause aí, vai ficar a gravação. Tá? Então, essa é a explicação. Professor, o que o senhor vai cobrar pra gente aí? Sendo bem direto. Eu vou te cobrar. Qual é a... Eu não vou te pedir para desenhar nada disso, tá? Eu vou riscar aquilo que nós não vamos pedir em prova para você desenhar. Tá? Embora na atividade, eu coloquei na atividade 1, quem já deu uma sondada na minha atividade, eu coloquei o desenho de 2 orbitais penetrando dentro do outro assim, ó, entrando dentro do outro, e eu pergunto, é sigma ou é pi? E tem outro desenho que eu tenho 2 orbitais assim, ó, eles estão em pé, e estão assim meio que interagindo assim, ó, de lado, né? Tem um desenho riscado assim, eles estão em pé e eles interagem lateralmente. Eu te pergunto, é sigma ou pi? Só isso, é isso que eu quero que você saiba, o que é uma diferenciar sigma de pi. É quando um orbital um entra dentro do outro e o outro só interage lateralmente. Um é sigma e o outro é pi. Toda vez que um átomo vai fazer ligação, ele começa primeiro para sigma. Se ele quiser fazer uma segunda ligação com o mesmo átomo, ele tem que fazer por pi, por interação lateral, tá? E aí eu vou te perguntar isso, ó, SP3, SP2 e SP, e dizer se é sigma ou é pi. É sempre fácil, quer ver? Alguém tá me chamando aí, mas só rapidinho antes de você entrar. Só para você ver tanto que é fácil, ó. Vou pegar o nitrogênio. O nitrogênio, é isso que eu quero, embora a história seja maior do que o que eu vou cobrar de vocês. O nitrogênio, ele faz uma tripla ligação com outro nitrogênio. Aí eu te pergunto, quantas sigmas tem, quantas pi tem aí? Aí você vai falar assim para mim, ó, quando o nitrogênio ele foi casar com o nitrogênio, eles estabeleceram a primeira conexão entre eles, e ela é frontal. Ela é do tipo sigma. Só que o nitrogênio não se estabiliza com ligação só. Então ele precisa fazer mais 2, ele faz 3. Aí o que ele faz? Ele faz mais 2. Com o mesmo. Só que aí não tem jeito das outras 2 ser por orbitais penetrando no outro. Eles são só por interações laterais. Então essas outras 2 é do tipo π. Então sempre, professor, entre um átomo e outro, sempre só vai existir uma sigma. Exatamente. E o resto, se tivesse uma dupla, a outra é π. E se for tripla, as outras 2 são π. Ismael, então na sequência do raciocínio é fazer o negócio das camadas. Epa, peraí, porque eu estou no celular, pessoal, e aqui ou eu vejo ou eu vejo as mensagens, o quadro vejo... Então, fazer o negócio das camadas, depois desse trem de SP3, aí você sabe o tipo de ligação. Tá, calma, eu vou mostrar para vocês um exercício do jeito que vocês vão raciocinar. Eu te contei história. Você vai usar a história toda que eu contei? Não. É porque eu só estou te explicando de onde surgiu as coisas. É porque, pessoal, só para você entender um pouco a minha cabeça. Para você entender como que eu estou explicando, por que eu estou explicando, você tem que entender um pouco como que eu penso. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de chegar aqui para você jogar o troço. De onde veio isso, professor? Caiu do céu. Caiu do céu, nós estamos trabalhando com esse trem aqui. Não, não caiu do céu. Ele veio assim, a pessoa explicou o átomo como sendo orbital. E aí, na hora que ele vai penetrar, é diferente de ser lateral. Então, a gente tem que diferenciar o tipo de conexão de penetração para interação lateral. Inclusive, isso é até pergunta de termoquímica, por exemplo. O cara pode perguntar assim, ó, qual é mais difícil, romper uma ligação π ou romper uma ligação sigma? Isso aí é pergunta de vestibular e pode ser de Enem. Qual é mais difícil? Onde eu gasto mais energia para quebrar a ligação sigma ou quebrar uma ligação π? A gente aprendeu sobre tipos de entalpia de ligação, por exemplo. A ligação sigma ou π é mais difícil de romper? Responde aí para mim. Pode ser até no chat que eu estou prestando atenção aqui. Qual que vocês acham que é mais fácil, que é mais difícil separar? 2 orbitais que um entrou dentro do outro, os outros que ficou assim meio que relando no outro. O sigma é mais difícil, a π é mais fácil de romper. Agora, você não pode confundir, quem foi que falou e eu não peguei, né, no áudio, você não pode confundir qual é mais fácil romper, uma simples ou uma dupla. Se eu te perguntar assim, qual que é mais difícil romper, uma ligação simples ou ligação dupla?
Eu te falo com toda certeza, uma ligação dupla é mais difícil. Ué, mas o senhor acabou de falar que a sigma é a mais difícil? Gente, a ligação dupla, ela tem uma sigma. A ligação dupla é formada por uma sigma e por uma pi. Tá? Então, quebrar uma dupla significa que você vai quebrar uma pi e vai quebrar uma sigma. Tá? Então, quando você compara simples com dupla, é mais difícil quebrar a dupla. Assim como é mais difícil quebrar a tripla toda. Mas o que eu quero saber é o seguinte: imagina que a dupla, eu quero quebrar essa dupla. Só que eu começo quebrando uma, depois quebrar a outra. Aí eu vou quebrar a primeira a pi, depois eu quebro a sigma. Aonde foi mais difícil? Na hora de eu estar quebrando a pi ou na hora que eu quebrando a sigma? Na hora que eu estivesse quebrando a sigma. A sigma é mais difícil, porque ela é ligação de penetração. Então, ali tem um contato muito forte, tá? A diferença energética é grande, tá? Então, esse tipo de informação, ele não é uma informação assim, nossa, professor, não precisava disso tudo. Eu acho que precisa, tá? Eu gostaria de saber de onde veio todas essas informações, como que as pessoas pensam, não foi simplesmente caiu do céu e a gente está trabalhando com a informação que não sei nem de onde veio, nem sei para onde vai. Eu não sou desse jeito, eu não consigo. Isso me incomoda. Eu já tive professor que era assim, chegava de repente com um raciocínio lá na metade, começava a trabalhar dele. Eu não sabia de onde nasceu esse troço, quem tentou fazer o que para nascer essa ideia? Essa ideia surgiu de quem? Quem que foi? Quem que foi moldando? Você aprendeu que a concepção de átomo começou com Dalton, uma bola de sinuca lá que ele fez analogia, mas o troço foi evoluindo. Agora imagina você explicar para a pessoa direto o modelo de Bohr. A pessoa nem sabe que existiu Dalton, não sabe nem que existiu Thomson, não sabe nem que existiu Rutherford, não sabe nada dos experimentos da descoberta do elétron, do núcleo, não sabe nada. Chegou e falou assim, gente, o átomo é pá. É muito pior. Você tem que entender que o raciocínio ele foi evoluindo ao longo dos anos. Tá? Ele não nasce do nada. Então, lá na hora que o Enem te perguntar sobre hibridização, você pode memorizar e eu vou te respeitar, porque nós somos diferentes, nem todo mundo pensa igual. Uns vão pensar meio parecido comigo, outros vão pensar diferente. Isso é normal, tem que respeitar. Mas eu vou também contemplar quem gosta de entender de onde vem. Então, vocês tiram os prints aí, O depois último vocês analisam. subtópico, que é o encadeamento. Professor, o que que é isso? Encadear? O senhor está querendo dizer formar cadeia? Exatamente, encadeamento. Encadeamento. Pronto, é o último. O que que é? O carbono faz isso aqui, ó. Um carbono liga com o outro, que 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 liga com o outro. Ele vai formando uma cadeia, um ciclo, uma corrente, tá? E aí eu vou, óbvio que vou rechear aqui um pouco. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma ligação tripla aqui. Vou colocar uma dupla aqui. E vou fazer assim, ó. Dupla O, H. Vou rechear aqui as ligações, tá? Porque o carbono faz 4 ligações, vocês sabem, né? Ó, esse carbono, 1, 2, 3, 4. Esse de cá, 1, 2, 3, 4. Esse, 1, 2, 3, 4. Esse também, esse também. E esse último aqui. Pronto, vou sair da frente. Pronto. Vai cair assim, ó. Esse último hidrogênio não saiu na foto, né? A câmera não tá pegando lá, não. Deixa eu ver. Pronto, entrou ele. Tadinho dele. Aí, vamos lá. Vamos supor que o Enem fale assim para você, ó. Ele chama carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos supor. Aí ele fala assim, ó. Qual é a hibridização do carbono 3? Letra A, SP, letra B, SP2, letra 3, SP3, letra 4, SP3D e letra E, SP3D2. Você nem sabe o que é SP3D2. Mas, enfim. Qual que é a hibridização desse daqui, ó? Aí você vai olhar assim e vai fazer o seguinte, poxa, esse carbono, ele tá fazendo aqui, ó, uma ligação simples para cá, então a gente fala que essa ligação aqui é sigma, e para cá ele faz uma tripla, uma vai ser sigma e as outras duas vai ser pi. Então esse cara aqui, ele tem duas ligações sigmas. Então ele precisa hibridizar 2 orbitais. Quantos orbitais ele tem? E lembre, na camada de valência, ele tem um S e tem 3P. Então ele vai pegar um S e um P só. Vai ficar SP. Então esse cara aqui, ó, vermelho, dá para enxergar? Esse cara aqui é a hibridização SP. Me diz aí, qual é a hibridização do primeiro aqui, ó? Ó, esse daqui é SP3. Esse aqui é SP.
O segundo aqui, o que ele é? SP também, perfeito. Esse aqui também é SP. Vamos andando aqui. Esse 1, 2, 3, 4. O quarto tá fazendo duas simples e uma dupla. Ele é qual hibridização? Ele é SP2? SP2. Ele é SP2. O vizinho a ele tá fazendo uma dupla e duas simples. Ele, então, tá fazendo 3 sigmas e uma pi. 3 sigmas, ele tem que hibridizar 2. Um S e 2 P. Então, vira SP2 também. Esse último aqui, também. SP2, 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 SP2. Esses dois são SP e esse aqui é SP3. Então, olha só, você já conseguiu saber qual a hibridização de cada um. E se eu te perguntasse assim, ó, essa ligação aqui, ó, entre o hidrogênio e o carbono, é sigma ou pi? Sigma. 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 Entre o carbono e o carbono aqui, é sigma ou pi? É uma ligação simples, então é sigma. Eu já fiz essa dupla aqui, ó. Ele tem 2 riscos, entre esse C e esse C. As duas é sigma, as duas é pi, como é que é? Um é sigma e outro é pi. Essa aqui é sigma, essa aqui é sigma, essa aqui é sigma, essa também. Essa dupla com oxigênio, um é sigma e a outra é pi. Tudo bem. Agora vamos para nós finalizarmos. Você consegue fazer esse exercício aqui, ó? Se eu te perguntar, quantas ligações pi tem na molécula? Você faz isso que eu fiz, falar assim, ó, tem uma, tem duas, tem 3 e tem 4. Tem 4 ligações pi em toda a molécula. Contei. Ah, se eu perguntar quantas sigma, você conseguia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 sigma. Você consegue fazer as hibridações SP3 para essa, SP, SP, SP2, SP2, SP2? É isso que eu quero que você saiba. Você consegue fazer isso? Se você conseguir fazer isso, entendendo, vou ficar muito feliz. Ah, eu consigo fazer isso decorando. Eu vou ficar feliz. O cara chega e fala assim, ó, o carbono SP2. Esse cara tem quantas ligações do tipo sigma? Aí você fala assim, quantas letrinhas tem aqui? S, P, e tem um segundo P, porque o P tá ao quadrado, não tem? Então tem um S e 2 P, tem 3 letras, então tem 3... Opa, tem 3 sigma nessa bagaça aqui, ó. Nossa, esse pincel vermelho, eu vou falar pra você, é só passar raiva, é pra me escrever, apagar e fazer de novo. Tá? Então aqui tem 3 sigma, tá? Aí você fala assim, ué, mas o carbono não tem que fazer 4 ligações? Como que ele só vai ter 3 sigma? É porque ele vai ter uma pi. Ah, e se o carbono, eu vou ter que usar o vermelho, tiver hibridização SP, quantas sigma ele vai ter? Quantas letras for a hibridização dele? Ele tem 2 letras, o P não está ao quadrado, o P não está ao cubo, então é só um S e um P. Então, se ele tem 2 letras, ele vai ter 2 ligações sigma. Sigma, viu, gente? Estou falando como se fosse normal. Sigma é uma letra grega, tá? Ela é assim, tá? Enfim. Mas o carbono tem que fazer 4 ligações? É porque as outras 2 estão faltando, é do tipo π. E por último, só para a gente finalizar, se for SP3, se a hibridização for SP3, S e tem 3P, são 4 letrinhas, então, aí é 4 sigma. Aí o carbono só faz 4 ligações, já fez tudo de sigma, e pi, 0. Nesse momento ele não faz nada. Tá? Então aí você tá, vamos dizer, aí eu tô te preparando, nesse caso eu tô te preparando para Enem, para UFO e até para ITA, questões de hibridização, tá? Você tá sabendo tudo. Essa página aqui, se você souber fazer isso aqui para mim, e óbvio, isso aqui seria um plus, se você soubesse fazer isso aqui para mim, o que não é muito difícil, quem conseguiu fazer isso aqui, para entender isso aqui é um pulo. Você tá sabendo a picanha desse assunto. Ah, mas eu não precisaria comer picanha. Tudo bem, você mata a fome comendo colchão de fora, não tem problema. Mas tem gente que quer comer picanha, deixa ele comer, ué. Você quer comer colchão duro na química, então você só memoriza, sabe o básico. Mas tem gente que quer ir no melhor que tem, o filé mignon, entende? É isso aí que tá.